Boa noite, meu nome é Adriele, estou fazendo trabalho junto com a Rafaela sobre edifício unifamiliar e habitação de interesse social na cidade de Sinop. Bom, a gente vai apresentar a nossa opção de terreno. Passo a fala para a Rafa. Nosso terreno está localizado na cidade de Sorriso, Mato Grosso. Aqui nós podemos ver ele pintado de vermelho. Ele está localizado no bairro residencial Colinas. Uma das suas potencialidades do entorno é a existência de mercado, padaria, escola, posto de gasolina, estádio municipal, distribuidora de gás e de bebidas, área verde e também o fato dele ficar em torno de 10 minutos do centro da cidade. Os seus principais acessos se dão pela Rua das Sucupiras, que é a rua que tem um acesso frontal, e pelas laterais a gente tem um acesso pela Rua das Goiabeiras e dos Cedros. Ele possui uma área de 24.705,87 metros, 24.705,87 metros quadrados. Temos como confrontantes os terrenos no fundo, sendo o lote 17E e lote 50. Na lateral direita, nós temos os lotes 18AB1, 18AB2, 18AB3, 18AB4, 18AB5, 18AB6, 18AB7, 18AB8 e 18AA0. E na lateral esquerda, a gente tem o 18AC1, 18AC2, 18AC3, 18AC4, 18AC5, 18AC6, 18AC7, 18AC8, 18AC11 e 18AC12. Aqui a gente pode perceber a Rosa dos Ventos, a localização do sol nascente e do sol poente, que influencia que no caso os fatores bioclimáticos influenciam na construção que iremos fazer, E que a gente tem as fotos do terreno. Bom, agora a gente vai começar com a apresentação da análise de correlatos. Nós escolhemos... Não vou conseguir ler desse lado. Conjunto residencial de Pedregulhos e essa residência. Não sei pronunciar, desculpa. Bom, aqui temos os dados da obra. É Dorothy Heves Residência. Obrigada. Aqui nós temos os dados da obra. De um lado, a gente tem o conjunto residencial de Pedregulhos, que é o que foi feito pelo arquiteto Afonso Eduardo Reid, com o engenheiro Carmen Portinho e o Sidney Santos, com o Departamento de Habitação Popular, localizado no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ele tem uma área quadrada de 52.142 metros quadrados, uma taxa de ocupação de 17,3%. Ele foi elaborado entre o ano de 1943 e 1948, construído entre 1947 e 1958. A ocupação iniciou em 1950. O paisagismo foi por Burle Marx e ele foi tombado como patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. E nós temos também a Dorothy Heves Residência. Foi feita pelo grupo de arquitetos Bjark Ingels. Ela está localizada em Copenhague, na Dinamarca. Possui uma área total de 7.300 metros quadrados. A sua área construída é de 6.800 metros quadrados. O projeto teve início em 2016 e foi concluído em 2018. E o cliente foi o Le Herbo, uma organização sem fins lucrativos de habitação social. Nós temos o partir conceito do conjunto residencial de Pedregulhos. Ela foi projetada, como eu já disse, em 1946. Ela deu início ao programa de departamentos de habitação popular
da Prefeitura do Distrito Federal. Ela pretendia implantar conjuntos residenciais em 10 bairros do Rio de Janeiro para atender os funcionários de salários baixos da Prefeitura. O departamento concebia a habitação como um serviço público, incluindo equipamentos coletivos para atender todas as necessidades dos moradores. Reide e Carme desenvolveram o plano urbanístico influenciado pela unidade da vizinhança e pela proposta utópica de Le Corbusier para o Rio de Janeiro. É considerado um dos pioneiros da introdução da arquitetura moderna no país. Ele teve uma concepção das unidades habitacionais autônomas, moradias ligadas ao serviço social e ao emprego, lazer, saúde e educação. São pagos por aluguel descontado no salário dos clientes e dos funcionários públicos do Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro. Ele tem um programa de 5 tipologias de apartamentos, com 522 unidades habitacionais, e equipamentos com serviços coletivos, equipamentos de escola, jardim de infância, maternal e berçário. Tem uma quadra esportiva, ginásio, piscina com vestiários, mercados, lavanderias e postos de saúde, clube, centros sanitários e centro comercial e centro social. Já da Dort Heves de Residência, eles tinham como objetivo incorporar técnicas construtivas modulares, com materiais simples, para eles criarem espaços generosos, tanto na escala urbana quanto dentro das unidades habitacionais. Esses elementos pré-fabricados que compõem o edifício foram empilhados de forma a criar um espaço extra entre eles, que proporciona 1 metro extra de pé direito na sala, tornando o espaço de uso mais comum dos habitantes surpreendentemente espaçosos. O movimento da fachada faz com que cada um dos módulos das áreas de bem-estar abram-se mais para o pátio, incorporando um novo pátio frontal à medida que se afasta da rua para expandir o passeio público, que se transforma em praça. As restrições econômicas geralmente são sinônimos de escassez em Dort Heves. Com isso, eles conseguiram reverter essa tendência, criando espaços de qualidade tanto para os indivíduos quanto para a comunidade. Esse módulo quadrado, característico, resulta de uma estrutura pré-fabricada bastante simples. Ela foi concebida como uma parede de cheios e vazios. O edifício se curva suavemente em seu centro, acolhendo uma praça pública junto à rua de acesso no lado sul, e um pátio verde acolhedor junto à fachada no norte. No terreno, o edifício se abre, permitindo que tanto os moradores quanto os transeuntes, as pessoas que vão ali visitar, possam atravessar livremente a praça sem acessar o jardim posterior. E esses módulos empilhados acompanham o espaço curvo da praça até os limites da rua, alcançando a altura dos edifícios vizinhos. Esse empilhamento cria um espaço adicional para cada apartamento, permitindo que cada morador possua seu pequeno terraço, o que proporciona um ambiente de vida agradável, saudável e sustentável. E as grandes aberturas do piso ao teto permitem uma ampla iluminação natural no interior das unidades, além de proporcionar vistas para o pátio ou para o bairro. E o tamanho dos apartamentos variam de 60 a 115 metros quadrados. E os materiais empregados são bastante simples, sendo madeira, concreto e uma paleta de cores claras na pintura. Nós temos aqui a implantação do conjunto residencial de Pedregulhos. Dá para ver onde ele fica localizado. Também temos a implantação do... Pronuncia para mim, Rafa, fazendo favor. Implantação do Dort Heves Residência. Também temos os acessos. Aqui dá para a gente observar que nessas pontinhos verdes temos as circulações horizontais, nessa primeira imagem, né? Que são as passarelas ligadas ao andar superior suspensos. Nesses mais roxinhos, a gente tem o corredor de acesso, que dão aos apartamentos. Nesses rosas, a gente tem a circulação vertical, que são os 4 volumes da escada, ligados aos corredores do primeiro, segundo, o quarto e o sexto pavimento. Nessa segunda imagem,
Em amarelo, a gente tem as vias internas, que dão acesso para os pedestres. Nessas rosinhas, a gente tem as vias externas, que dão acesso aos conjuntos com os automóveis. E no azul, é toda a área do estacionamento, no térreo do departamento e na entrada do bloco A. E aqui nós temos os acessos da Dort Heves Residence, que na realidade são apenas dois. Um na frente e o outro pela parte de trás do edifício. Nós temos um pouco da estrutura do conjunto residencial de Pedregulhos. É estrutura de concreto armado, tem pilares com intervalos de 6 metros longitudinais e 2 metros transversais. Eles têm um afastamento de 1,5 das fachadas livres, tem a tubulação embutida de pilares, malha estrutural e não é perfeita para as ondulações do prédio. Então, assim, com as variações dos eixos de pilares no sentido longitudinal, a laje em balanço e pilares cilíndricos afastados da fachada. Na Dort Heves Residence, o módulo quadrado característico dela resulta uma estrutura pré-fabricada bastante simples. Ela foi concebida como uma parede cheia de cheios e vazios, onde o edifício se abre permitindo que os moradores, quanto as pessoas os visitantes, né, as pessoas que estão ali de passagem, possam atravessar livremente a praça e acessar o jardim posterior. Os módulos são empilhados acompanhando o espaço curvo, alcançando a altura dos edifícios vizinhos. E esse empilhamento criou um espaço adicional para cada apartamento, permitindo que cada morador tenha seu pequeno terraço. Os materiais do conjunto residencial de Pedregulhos, nós temos os elementos como cobogós cerâmicos, que eles têm os efeitos claros e escuros, pela sombra, transparência para pavimento e proteção solar. Temos os painéis de mosaico no pátio de recreação da escola. E temos os painéis de azulejo do Cândido Portinari na fachada do ginásio. Já os materiais utilizados na Dort Heves é o revestimento pinheiro, com perfis de alça de 25 mm, parafusos de aço inoxidável e alumínio pintado. Foram utilizados trilhos de perfil de aço galvanizado, esquadrias, sendo janelas e portas de alumínio com perfis de madeira. No terraço, foi utilizado pinheiro, perfis de madeira, membrana de telhado e isolamento de telhado duro. Piso de concreto, foram utilizadas lajes pré-fabricadas, subestrutura de steel profile com isolamento. Também foram utilizadas tábuas de madeira que revestem as 4 fachadas do edifício, que destaca-se a estrutura de cada um dos módulos e alterna com as fachadas de vidro para realçar o padrão quadriculado da fachada. A Alisson tem 66 apartamentos com pé direito de 3,5 metros, generosas janelas que vão até o teto e terraços externos. O tamanho varia de 60 até 115 metros quadrados. Os materiais são medidos bem simples, como a madeira, o concreto e as cores claras de pintura. No conforto ambiental, no conjunto residencial de Pedregulhos, nós temos a ventilação cruzada dos edifícios. Os edifícios possuem janelas dos 2 lados, uma iluminação natural, cobogós na fachada, nos blocos A, B1 e B2, corredores de acesso sombreados e com ventilações, brises de madeiras e contra-insolação. Já na Dort Heves, as grandes aberturas do piso ao teto permitem uma ampla iluminação natural no interior das unidades, além de proporcionar vista para o pátio ou para o bairro. E no caso dessas janelas serem abertas, você consegue ter a maior entrada de ar dentro do edifício. Temos um pouquinho da planta técnica do residencial de Pedregulhos. No pavimento dá para a gente ver os pilotis. No primeiro ao terceiro pavimento,
dá para a gente ver um pouquinho dos ambientes. E do segundo ao quarto, dá para a gente ver a circulação da escada. Adri? Você fala ou eu falo? Ainda tá no pedregulho. Vai cortar isso depois, né? Vou pensar. Temos também a Dorjvan, com o seu pavimento térreo, onde a gente consegue observar também os seus pavimentos internos, né? E das escadas, e também no primeiro pavimento. Aqui a gente Mais tem uma planta técnica. Pode falar, Rafa. Aqui nós temos os cortes, um modelo de corte onde pega a escada do residencial Pedregulho com fotos, que seriam as representações das elevações do residencial. E aqui a forma como o Dort Herbert Residence foi planejado para ser construído. Foi inserido um bloco, foram deixados espaço entre esse bloco e o próximo, e assim, no segundo pavimento, eles foram preenchendo esses espaços vazios e assim por diante, até formar o estilo da fachada. Temos as perspectivas e as imagens das edificações. Essas são as imagens do conjunto residencial de Pedregulhos. E também as imagens de Dorjvan. Aqui, como a gente pode perceber, olhando de fora, a gente acha muito bonito, a gente realmente quer sempre incorporar essas ideias diferentes na nossa realidade. Porém, aqui eu vou explicar o motivo da gente ter escolhido aquele terreno, o terreno para a construção da nossa habitação social. Aqui nós temos um problema, como a gente já tinha falado do residencial Pedregulho, essa habitação ela é voltada para as pessoas que têm menor renda. Então, as pessoas que têm menos renda, elas não têm muita condição de comprar um apartamento, morar em um local melhor. Então, não adianta a gente querer fazer algo muito diferente da nossa realidade, porque se a gente construir e eles não conseguirem vender, arranjar uma forma de habitar esse residencial, essa habitação, vai acabar se tornando um prédio abandonado. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que seja habitado por pessoas que realmente necessitem. Então, a gente escolheu um terreno plano, que não tem corte nem aterro para fazer, justamente para economizar nessa questão de terraplanagem, já que a gente vai ser por conta do tamanho do terreno, da quantidade de que a gente tem que fazer de apartamentos, a gente vai ter que fazer de mais de um pavimento. Não vai poder ser térreo, no caso. Então, por isso, a gente escolheu um terreno plano. E esse terreno, ele é localizado em um residencial. Esse residencial, apesar dele ficar perto do centro da cidade, ele é rodeado de outros bairros que também são residenciais. Então, ele já vai ser executado em um local que é justamente para se ter residências, para você, vamos supor, longe do centro, a gente evita aqueles problemas que toda cidade tem, de ter muito barulho, a
poluição sonora, ter muito trânsito, então já fica num local próprio para se abrigar uma residência mesmo, para se abrigar um lar. Então foi por esse motivo que a gente escolheu esse terreno, apesar dele ter bastante coisas perto dele, como mercado, distribuidora de bebidas, distribuidora de gás, ter escolas perto, que é fácil de você levar as crianças, porque as pessoas com menos renda, elas às vezes não têm condição de ter um carro, de ter uma moto, ou de alugar um transporte para levar o seu filho para a escola. Então, sendo ele perto, você consegue levar seu filho a pé, você consegue cuidar ele melhor, né? Você tem mais fácil acesso às coisas se você não tem algum meio de locomoção. Então, foi por esses motivos que nós escolhemos esse terreno. Algo a mais a falar? Não, só isso. Então, encerramos por aqui. Obrigada, boa noite. Desculpe qualquer coisa. Estamos aprendendo, Obrigada professor. e boa noite.